Citação de um curso em milagres. O corpo pode curar-se como resultado do verdadeiro perdão. Ontem à noite eu estava refletindo com a minha esposa e dizendo para ela que eu percebo um certo tabu nos professores de um curso em milagres, no geral, porque eles não são poucos que falam sobre a cura da doença, né? A cura do corpo, das enfermidades do corpo, sugeridas no livro Um Curso em Milagres, né? Que está lá disposto no Curso em Milagres. Mas poucos professores falam de curar doença, né? Por meio da oração e do perdão, conforme diz no Curso em Milagres. E eu estava falando para ela que eu não conseguia entender por que esse tabu, por que não se fala nisso, né? E ela me levantou a seguinte ideia. Ela falou assim: olha, Leandro, a minha esposa disse, eu realmente me sinto intrigada e até um pouco incomodada quando as pessoas vão buscar Deus para cura de doença, porque isso é uma busca egóica, né? Ela está querendo ver o bem dela, né? Ela é uma questão bem egóica. E a minha esposa citou um poema que a gente gosta muito, de uma rabina da Rábia de 800 depois de Cristo, que ela diz assim, ó. O poema diz assim: Deus, se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Lindo este poema, né? Aquela ética por convicção, né? Você busca Deus por Deus, como Joel Goldsmith gosta de falar. Eu tenho que buscar Deus por Deus, não para curar minhas doenças, sabe? Porque Deus é a unidade, é tudo que sou, né? O meu Criador, e eu sou uno com Ele, né? Então eu não posso procurar Deus por medo, né? E isso me fez entender um pouco, talvez, porque esse tabu de se falar sobre a cura do corpo, a cura das enfermidades, né? De fato, o Curso em Milagres, ele trabalha o tempo todo sobre a ideia de que nós não somos um corpo, que nós somos espírito, que a ideia de doença e a própria ideia de saúde são ilusões, porque a própria ideia de corpo é uma ilusão, né? Então, eu penso que os professores de um curso de milagres que não falam sobre essa cura do corpo, né, das enfermidades do corpo, eles estão sendo, por um lado, muito fiéis ao livro, porque eles não querem dar realidade ao corpo, tá? Eles querem nos trazer para a nossa essência, buscar Deus por Deus, e isso é muito belo. E o curso mesmo salienta o tempo todo isso, né? Que toda doença é uma doença mental. Que a cura, quando o curso fala sobre cura e sobre doença, é a cura da mente, é a cura do nosso sistema egóico para sair das trevas para a luz, das mágoas para o milagre. Esse é um curso, esse é o milagre de um curso de milagres. Não é o milagre da cura do corpo, que é a cura de uma ilusão. É a cura da mente, né? De nos sair do ego e entrar com o Espírito Santo. Então, talvez por isso existe esse certo receio, eu creio, esse receio de se falar sobre a cura do corpo, tá? E outra coisa, muitas vezes nós, como professores de um curso de milagres, tentando aqui facilitar, né, o entendimento, muitas vezes nós não obtivemos essa cura física do corpo. Então, como é que a gente vai falar de uma coisa que nós não experimentamos, né? Quantos professores de um curso de milagres morreram de uma doença? Então, talvez essa resistência, né, de se falar dessa cura corporal, às vezes até como se não tivesse isso no livro, mas tem. Tanto é que eu trouxe a citação aqui no início, muito, muito óbvia, tá lá no suplemento também escrito por Jesus em Um Curso de Milagres. Tá lá no livro. O corpo pode curar-se como resultado do verdadeiro perdão. Isso é muito lindo. Mas realmente existe essa armadilha, né,
de a gente querer dar realidade ao corpo. E outra coisa que também talvez favoreça os professores a não querer falar sobre isso é porque, assim, talvez essa ideia de que se curar por meio da oração e do perdão, talvez dê a ideia de que os médicos não são importantes, de que os remédios não são importantes, né? E, no entanto, o próprio Curso de Milagres, ele não é nada contra os remédios. Tem lá as palavras sobre os fármacos, os remédios, e ele fala também da importância disso como forma de nos afastar do medo, né? Que o medo é um grande vilão, uma grande ilusão que nos aprisiona. Então, existe o valor, sim, do médico, dos remédios e tudo. Mas também existe talvez essa resistência de não falar dessa cura pelo perdão, pela oração, justamente também para não trazer essa ideia. Porque tem pessoas que não vão ler o livro inteiro e vão entender de forma errada se eu começar a falar aqui sobre cura do corpo. No entanto, assim, gente, sei lá, 99% das pessoas que buscam Deus, nós, pessoas egóicas, nós viemos a Deus pelo sofrimento. Nós buscamos uma cura, né? Uma cura física por doença, né? Ou ainda, né, muitas aflições, muita dor existencial. Viemos pela dor. Não buscamos Deus por Deus, buscamos Deus para nos aliviar, né? E eu penso que não tem problema você buscar Deus pelo sofrimento, né? Você entra nessa busca pelo sofrimento, mas com o tempo você vai se conectando a quem você é, e a verdadeira despertar acontece onde você passa a buscar Deus por Deus, né? A encontrar Deus por Deus, a não se ver mais como um corpo. E tá tudo bem. Nós podemos perdoar, assim, essa nossa busca por interesse, essa nossa busca para curar nossos sofrimentos. Nós podemos perdoar isso. Um bom aluno de um curso de milagres é um aluno ruim que se perdoa. Ele é um aluno ruim porque ele já busca o livro por motivos egóicos, mas ele se perdoa e ele vai se conectando a esse ser. Por isso, sim, você vai encontrar no meu canal eu falando sobre doença, tá? Tenho vídeos, tem uns 3, 4 vídeos já falando sobre doença, e esse eu queria só falar um pouquinho mais sobre a cura, tá? Eu quero trazer uma passagem para vocês. Primeiro que dizer, vou recitar aqui, ó. O corpo pode curar-se como resultado do verdadeiro perdão, tá? Então, sim, gente, se a gente perdoar todas as coisas do mundo, entre o céu e a terra, né? Perdoar tudo, esse perdão na mente e no coração vai se refletir no corpo, tá? Ou pelo menos pode vir a se refletir no corpo. E o curso diz mais, eu quero trazer mais uma parte do curso aqui, que diz que assim, a forma que a doença assume no nosso corpo, uma alergia, né, uma gripe, um câncer, a forma está muito ligado com a forma a forma de perdão que a gente não quer dar. Está muito ligado à nossa indisponibilidade de perdoar determinadas coisas específicas. Eu perdoo meu pai, mas não perdoo a traição de uma namorada, tá? Então, o que você está resistindo a perdoar, né? Ou talvez você não queira perdoar um partido político ou uma figura histórica, aquelas coisas que você resiste a perdoar, aquelas coisas específicas, elas vão se manifestar no corpo, numa doença de maneira muito específica. Eles estão ligados. O Curso Milagres fala isso, né? Por isso, uma vez até estava lendo um livro eu tenho um livro que fala isso, né? Se você está com alergia é porque você falta confiar nas pessoas. Fazer assim as ligações, né? Eu não sei fazer essas ligações. Mas eu queria mostrar para vocês um trecho do livro Um Curso de Milagres, lá da parte de psicoterapia, que fala sobre essa ligação entre a tua indisponibilidade de perdoar e a forma que a doença assume. Vamos ler junto. Deixa eu beber uma água antes. Diz assim, abre aspas. Vou ver se eu não me esqueço de fechar as aspas no final. A doença toma muitas formas, e assim também a indisponibilidade para perdoar toma muitas formas. As formas de cada uma apenas reproduzem a forma da outra.
pois são a mesma ilusão. Doença e incapacidade de perdoar são a mesma ilusão. Cada uma é traduzida tão fielmente na outra, que um estudo cuidadoso da forma que uma doença toma apontará claramente para a forma da indisponibilidade do perdão que representa. Contudo, apenas ver isto não efetuará uma cura. Agora eu sei que essa alergia é porque eu não confio. Só ver isso não vai efetuar a cura. A cura é conseguido por apenas um reconhecimento, que só o perdão cura algo que não foi perdoado. É óbvio, só o perdão cura algo que não foi perdoado. E só uma indisponibilidade de perdoar pode fazer surgir qualquer tipo de doença. Vou ler só essa frase final. Só uma indisponibilidade de perdoar pode fazer surgir qualquer tipo de doença. E aí volta lá em cima. O corpo pode curar-se como resultado do verdadeiro perdão. Então, o que nos causa doença é a nossa falta de perdão, é a culpa que carregamos ou projetamos, né? E aí essa falta de perdão, mas não qualquer perdão, o perdão verdadeiro. E essa falta de perdão depende em que sentido na sua vida você não está perdoando, que a gente já perdoou algumas coisas na vida, mas muitas outras não. E essas outras coisas, né? A forma que a doença vai assumir, ela está muito ligada. Por isso que diz aqui, um estudo cuidadoso da forma que a doença toma, alergia, câncer, um estudo cuidadoso apontará claramente a forma da tua indisponibilidade de perdão. Isso aí é porque você não perdoou seu pai, não perdoou sua mãe, não perdoou os políticos, não perdoou seus próprios erros, não perdoou Deus. Às vezes a gente culpa Deus por várias indisponibilidades de perdão. Então eu vou fazer assim vários vídeos falando sobre a cura do corpo das enfermidades ditas em um curso em milagres, tá bom? Sempre lembrando que um curso em milagres, Jesus nos fala que nós não somos um corpo, o corpo é uma ilusão, a doença é uma ilusão, tá? E a própria saúde é uma ilusão. E ele diz que o corpo não pode estar doente porque o corpo não é nada. Então, portanto, ele não pode ser nada, nem doente. Né? Que interessante. E aí, quanto mais a gente for conquistando essa busca de Deus, de conhecer Deus por Deus, de querer Deus por Deus, mais perdão a gente fará ao mundo e isso vai se refletir no nosso corpo naturalmente. Nem será mais uma busca se curar do corpo, mas apenas uma consequência. Bom, gente, era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Vamos juntos?